Bom, hoje eu vim testemunhar um pouquinho da minha vida para vocês. Ah, mas por que testemunhar a sua vida? O que você tem de tão importante? Nada, não tenho nada de importante. Mas assim como uma pessoa comum que sou, eu vim contar um pouquinho da minha história, da minha luta, da minha trajetória, até os dias de hoje, até aqui. Eu sou Elaine, sou casada com Jackson, tenho 47 anos, tenho 2 filhos e faço parte da Igreja Católica desde que eu me conheço por gente. Eu nasci num lar cristão, eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão, tudo na Igreja Católica, aqui em Camilópolis mesmo, Santo André. Sempre estive na igreja, mas não estive na igreja. Não sei se vocês me entendem. Fiz tudo o que tinha que fazer dentro da igreja, mas não era aquela católica praticante, fervorosa. Nunca fui. E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, a minha adolescência, novas descobertas, eu comecei a me interessar por coisas mais místicas, coisas diferentes, outras religiões, outras coisas. E aí eu comecei a me interessar muito, né, pelo mundo do horóscopo, pelo mundo do zodíaco, bruxarias, religiões de matriz africana. Tinha sempre essa relação. Eu continuava indo na igreja, mas eu também me interessava por outras coisas, por outras religiões, né? E assim foi, com o passar dos anos, eu continuava indo na igreja, indo na missa, mais acreditava em horóscopo, mais fazia algumas práticas de bruxaria, algumas coisas relacionadas à religião matriz africana. Entenda, eu não estou aqui criticando religião nenhuma, não. Eu estou contando a minha história, contando aquilo que eu vivi. Vivia dessa forma, mas de certa forma, sempre tinha um vazio dentro de mim. Sempre tinha algo que não completava, que não se encaixava. Eu sempre sentia falta de alguma coisa. Não sei se você me entende ou se talvez você se identifique comigo. E aí, um belo dia, eu fui chamada para fazer a minha crisma. Uma amiga me convidou para fazer a crisma lá na paróquia Santa Joana d'Arc, em Santo André. E aí ela me disse que a crisma lá era diferente, porque a igreja era diferente, a missa acontecia umas coisas diferentes, as pessoas eram doidas, eram animadas, as pessoas gritavam, as pessoas oravam em línguas diferentes, as pessoas cantavam, batiam palma, e quando eu fiquei sabendo de tudo aquilo, eu pensei, meu Deus, eu preciso conhecer, eu preciso saber que coisa é essa, que animação é essa que esse povo tem. Por bem, fui, me inscrevi, comecei a fazer a crisma e na primeira missa que eu participei, realmente aconteceu tudo isso. As pessoas cantavam, as pessoas batiam palma e aquilo eu achei fantástico e pensei, nossa, que coisa diferente da Igreja Católica que eu estou acostumada, que eu estou habituada, do qual eu nasci e cresci. E aí fiz todo o processo até que chegou o grande dia da minha crisma. Nesse dia, gente, sinceramente, eu tenho certeza que eu fui arrebatada por Jesus, pelo Espírito Santo, porque foi tão intenso e a minha crisma, eu chorei a minha crisma inteira, 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 inteira. E isso, de certa forma, mexeu comigo, isso, de certa forma, já foi me modificando, entende? E aí, terminou a crisma, terminou tudo aquilo, voltamos para a vida real. E a vida real qual era? Um pé na igreja e outro em outras religiões. Só que algo já tinha acontecido dentro de mim. Eu sei que o Senhor já estava trabalhando, já estava de alguma forma trabalhando em mim. E aí, passou um tempo, eu recebi um convite de uma amiga para fazer um encontro de jovens. Um encontro de jovens com Cristo. Também era uma novidade, né? E aí, fui fazer esse encontro de jovens sozinha, sozinha. Não tinha nenhum amigo, não tinha nenhum conhecido, nada, eu não conhecia nada e ninguém. Eu só conhecia somente a minha amiga que convidou. E ela mesmo nem ficou comigo lá no encontro. Pois bem, foi numa escola, ficamos lá
sexta-feira à noite, entramos na sexta-feira à noite, ficamos o sábado e ficamos no domingo. Muita pregação, muito louvor, muita experiência de oração, momentos de libertação, que eu fiquei assustada, fiquei preocupada, porque tinha gente que começava a cair e eu estava morrendo de medo de também cair lá no chão. E aí teve o momento do Santíssimo, né? Com Jesus exposto, e foi uma bênção também, foi uma grande transformação na minha vida, né? E aí chegou o final do encontro. Se você não participou do encontro, te aconselho, participe, né? No final, as equipes começaram a se apresentar, a falar, né, o que ela tinha trabalhado lá e tudo mais. E quando eu vi aquele pessoal todo falando, aquele pessoal todo feliz, eu fiquei tão emocionada de ver tudo aquilo que eu repeti assim para Jesus: eu quero viver isso. Eu quero viver isso, eu quero sentir essa alegria, eu quero sentir esse amor, eu também eu quero fazer parte disso, né? E aí naquele momento parecia assim, que eu tinha me encontrado no meu vazio, me encontrado no Senhor. Fui para casa com aquele primeiro amor, né? Que você quer amar e abraçar até os cachorros da rua, de tanto que você tá amando. Fui para casa e aí aquela nossa intimidade, aquele amor, não que ele vai se esfriando, mas ele vai tomando um outro lugar. E aí eu comecei a caminhar. Teve o reencontro, eu participei do reencontro, comecei a participar desse reencontro, e aí com o tempo eu já passei a ser intercessora desse encontro. E aí o encontro saiu de EJC para Luz no Mundo. Comecei a fazer parte da intercessão, depois com algum tempo comecei a fazer parte, às vezes, do Ministério de Música, ajudava eles, e vivendo muita experiência de oração, muito aprendizado, muito contato com o sagrado, né, em questão de oração, de experiência com o Espírito Santo, e isso, na verdade, ia acrescentando na minha vida, e aos poucos, tudo que eu acreditava das demais religiões ou das demais práticas que eu tinha já vivido na minha vida, foi se perdendo, foi se reduzindo, até o ponto de sumir. Parece que Deus pegou uma borracha e apagou tudo aquilo que eu tinha aprendido da minha cabeça. E aí, naquele momento, só tinha espaço para Jesus, só tinha espaço para Deus, só tinha espaço para as coisas de Deus. E foi incrível, porque aos poucos eu pude perceber a transformação que Deus foi fazendo. Mas entenda, não foi uma transformação de hoje eu sou santa, agora eu sou santa. Não, não. Foi uma transformação diária, foi uma transformação constante. E muitas vezes que eu caía, muitas vezes eu levantava, muitas vezes eu estava forte, muitas vezes eu queria abandonar tudo, muitas vezes eu queria ir para longe de Deus, mas acabava sempre voltando. Consegue me entender? Não sei, talvez, se você esteja passando por isso, ou você já passou por isso, ou talvez você esteja nessa situação agora. Mas eu vivi isso. Esse voltar para Deus a todo instante. E o mais importante, Deus nunca me abandonou, nunca me deixou, né? E aí fomos vivendo na comunidade Luz no Mundo, participando de experiências de orações, intercessão e tudo mais. O meu esposo Jackson fazia parte do Ministério de Música de lá, né? O conheci lá, começamos a namorar, noivamos, casamos. E aí, de repente, a comunidade se modificou novamente, né? E aí ela passou a ser, de Luz no Mundo, passou a ser Chagas de Amor. Nesse período, eu engravidei do meu primeiro filho, tive o Davi, né, que ele pegou uma partezinha desse período, mas ele era pequenininho, ele não lembra muito, mas a gente começou a viver a experiência de uma comunidade. Eu não cheguei a me consagrar, eu não cheguei a me comprometer com a comunidade, mas eu fiz parte bastante tempo da comunidade. E aí fomos desenvolvendo outro nível de espiritualidade, né? É tipo aquela situação, você vai subindo degraus ao longo da sua caminhada com Deus. E é verdade. Antes eu precisava de um leitinho para me alimentar e hoje é comida sólida, não é na palavra que diz isso? Então é exatamente isso. Conforme a gente vai se entregando, conforme a gente vai mantendo uma constância com o Senhor, procurando ler a palavra,
você vai subir nesses degraus, sabe? E aí assim foi. Só que eu queria muito estudar, eu queria muito ter uma profissão, né? Eu era auxiliar de enfermagem, mas eu queria fazer uma faculdade. E fui fazer, fiz a faculdade de serviço social, o Davi era pequeno, tinha 2 aninhos, e aí as coisas começaram a ficar meio difícil, até mesmo em relação à comunidade. Então a gente saiu da comunidade, né? Saímos da comunidade, tanto eu quanto o Jackson, e fomos viver. Mas entenda, nunca saímos da igreja, nunca saímos da presença de Deus. Por mais que nós não estivéssemos lá na comunidade vivenciando aquilo, nós não deixamos Deus em nenhum momento. Não esqueci tudo aquilo que eu vivi com Deus, não se apagou de mim toda a experiência que eu tive com Deus, jamais, né? Uma vez que a gente é marcado por Deus, uma vez que a gente é marcado pelo Espírito Santo, você pode até tentar se afastar ou ir longe de Deus, mas jamais, jamais você vai esquecer o que você viveu com Deus, jamais você vai deixar de sentir a presença de Deus e essa marca que Ele deixou em você. Isso é algo muito profundo, né? E aí saímos da comunidade e continuamos indo nas missas, né? Fomos morar no centro de Santo André, começamos a participar da matriz de Santo André, fomos ajudar o Ministério de Música Infantil, né, nas missas. Já o Davi já estava grande, já estava ajudando a gente a tocar bateria, isso foi muito bom. Depois, com o passar do tempo, a gente teve que sair da casa que nós estávamos e realmente partir para a nossa casa, para comprar a nossa casa, já era um outro momento, né? E aí conseguimos comprar a nossa casa aqui em Camilópolis, voltamos para Camilópolis, que foi onde eu nasci, né? Voltamos para Camilópolis e voltamos a participar da Paróquia São Camilo de Leles. E aí, na Paróquia São Camilo de Leles, o Senhor começou a colocar para mim, né? Eu preciso de você no canto, eu preciso de você no canto, eu quero que você cante. Eu falei, Deus, mas eu não sou cantora, eu sou intercessora, eu não sou cantora, né? Mas eu preciso, e eu ficava pensando, mas como que eu vou fazer, né? O Davi não vai, eu pensava no Davi, o Davi não vai querer tocar comigo, e aí Deus falou, mas você tem um Jackson que toca, é você e o Jackson, né? E aí começamos a tocar nas missas, na missa de sábado, na missa de quarta-feira, e Deus começou a operar, Deus começou a agir. Das missas, eu comecei a me envolver também com o pessoal dos jovens, né? Com o nosso grupo de jovens que tem na paróquia, o Jota, e aí, de certa forma, eu comecei a ajudá-los, e aí, quando tinha algum retiro que precisava de intercessão, eles me chamavam. O Padre Marcos foi vendo, né, o que Deus fazia e agia através de mim, através da oração, através do canto, através do louvor, e uma coisa foi puxando a outra. E aí, de tocar na missa, eu comecei a ajudar o pessoal na intercessão. Da intercessão, o Padre Marcos pediu para eu ajudar ele na missa de cura e libertação, né? E aí eu comecei a ajudá-lo na paróquia, no momento das missas, né? E de lá, ele me pediu para ajudar o pessoal do grupo de oração, também da paróquia São Camilo de Leles, a conduzir um momento de oração. E assim foi, né? E até hoje, eu continuo na paróquia, a gente continua fazendo os trabalhos, fazendo, né, as missões que o Senhor tem nos dado, até chegar aqui, até chegar hoje aqui, neste programa Catolicando Cast, que o Senhor me confiou, né, como eu já testemunhei para vocês, me confiou esse programa para fazermos, para evangelizar, né? Então, assim, o que eu tenho para trazer para vocês hoje é que a gente se sente muito pequeno, né? A gente se sente um nada, na verdade. Às vezes a gente pensa que a gente não faz a diferença na vida de ninguém. E aí o Senhor me coloca assim que cada um de nós tem uma importância para o reino de Deus. Cada um de nós. Cada um de nós. Eu que estou aqui falando, a Isa que está na câmera, o Davi, o Átila, as pessoas que nos cercam, cada uma do seu jeito tem uma importância no reino de Deus. E o Senhor precisa de todos nós, né? O importante que a gente precisa fazer sempre é se manter constante com Deus, se manter constante na oração, se manter constante na palavra de Deus, se manter constante na Eucaristia,
né? A gente precisa manter essa intimidade, essa constância de Deus. Porque a gente se mantendo constante com Deus, a gente dá como se fosse permissão para o Senhor agir em nós conforme a vontade dEle. Vocês me entendem? Eu não sei se vocês conseguem me entender, mas é exatamente isso. Quando você cria uma intimidade com Deus, quando você tem uma constância com o Senhor, é como se você falasse assim para Ele: Senhor, eu estou aqui e o Senhor pode me usar conforme a sua vontade, né? Então você vai cada vez mais ficando íntima de Deus e Deus assim vai fazendo. Eu, sinceramente, nem sei porque eu estou aqui, porque realmente eu não tenho dom nenhum para isso. Mas o Senhor diz: eu quero você, eu vou te capacitar, eu vou conseguir, eu vou fazer. Então eu sou uma prova viva de uma pessoa que está tentando ser obediente a Deus. Me entende? É muito difícil a gente conseguir obedecer ao que o Senhor pede, porque a gente sempre fala, né? Seja feita a sua vontade, mas quando o Senhor realmente pede algo, ou Ele quer fazer a vontade dEle, a gente às vezes recua ou não faz, né? A princípio, eu recuei. Quando ele falou do Catolicando Cast, quando ele falava que tinha algo muito grande para fazer através de mim, entenda, não sou eu que vou fazer, Deus vai me usar para fazer aquilo que Ele quer, entende? Então, quando Deus falava isso, a primeira resposta foi: eu não quero, eu não vou fazer isso, eu nem tenho condição de fazer isso. E aí o Senhor falava: eu preciso, e você me disse, me usa conforme a sua vontade. Então, assim, não posso, né, voltar atrás do que eu falei. Então eu sou uma prova viva de uma pessoa que está tentando fazer a vontade de Deus. Eu não sou santa, eu estou na caminhada, mas uma coisa é importante, que a gente nunca se esqueça que o Senhor nos aguarda sempre, sempre. E o Senhor sempre tem o melhor para a gente. Basta que a gente realmente seja sincero e verdadeiro com Deus, né? E apresente para o Senhor as suas limitações, as suas fraquezas, as suas dificuldades, mas não deixe de dizer o seu sim a Deus. Não deixe de fazer as coisas por medo ou porque você acha que você é menos importante do que o outro. Para Deus não tem o menos importante. Para Deus tem a pessoa que vai ajudá-lo a evangelizar e a levar o reino de Deus. Amém? Eu espero do fundo do meu coração que esse testemunho tenha te ajudado de alguma forma, né? A entender que todos nós carregamos de nós mesmos dores, traumas, dificuldades, quantas indas e vindas no caminho de Deus. Mas o importante é que a gente sempre volte para o Senhor, sempre esteja querendo estar na presença de Deus, porque nós viemos dele e nós vamos retornar para Ele. Essa é uma certeza, é uma verdade absoluta. Então que você possa, através do meu testemunho, sentir o quanto você é importante para Deus, o quanto o Senhor precisa de você para evangelizar. E não precisa ser assim num estúdio, não precisa ser assim pela internet, mas você possa evangelizar a sua família, possa evangelizar o seu vizinho, o seu parente, o seu conhecido. É nas pequenas coisas que Deus faz e realiza aquilo que Ele tem vontade. Amém? Espero muito ter podido ter te ajudado. E assim, a gente vai encerrando esse episódio do Catolicando Cast e eu convido você a ativar o sininho aí nas nossas redes sociais, se inscrever e acompanhar a gente nas mídias sociais, curtindo, compartilhando, divulgando, escrevendo, falando. Faz isso, compartilha nas redes sociais, porque de certa forma você nos ajuda a evangelizar. Amém? Deus abençoe, tenha uma excelente semana.